Responda rápido, qual é a doença que mais causa mortes no Brasil? Se você pensou em câncer, está errado, mas não está sozinho. Essa percepção da doença é um dos dados revelados por uma pesquisa do Instituto Datafolha com 2.907 pessoas de 174 municípios brasileiros. A maior parte da população também desconhece os tipos de tratamento, a expectativa de vida e as variantes da doença, como câncer de mama metastático. Sobre esse assunto, eu converso agora com a médica oncologista Andréia Albuquerque. Andréia, quais são os principais objetivos desta campanha que tem como foco esse tipo de câncer? Então, essa é uma campanha que visa mobilizar a sociedade em conhecer o que é, especialmente o câncer de mama metastático, que é uma doença que não é a doença que mais mata no Brasil nem no mundo, mas é uma doença que é a segunda causa de câncer, a segunda causa de mortes no mundo inteiro é o câncer. O câncer de mama é a doença mais frequente, a patologia mais frequente, o tipo de câncer mais frequente nas mulheres. E é uma doença que ainda tem um alto índice de mortalidade, provavelmente relacionada a diagnósticos que não são feitos precocemente. Tendo como foco o câncer de mama metastático, a gente sabe que aqui no Brasil 30% dos diagnósticos eles são feitos já em pacientes com doença avançada. Nos Estados Unidos essa estatística é um pouco diferente, 5% das mulheres já são diagnosticadas com doença metastática já no primeiro diagnóstico. E isso é importante porque a gente precisa entender, desmistificar que o câncer é uma sentença de morte. A oncologia avançou bastante e a gente hoje tem várias armas para combater a doença, para tratar a doença e dar à doença um curso de uma doença crônica, onde você vai conviver com a doença, receber o tratamento necessário e viver. Você falou de algo interessante e aqui no Nordeste, inclusive, sobre a mesma pesquisa fala sobre isso, mais de 50% da nossa população atribui o câncer de mama metastático com a morte, né? Com causa, a principal causa de morte. É necessário divulgar mais esse tipo de câncer, Andréia? Enfim. Sim, então, o câncer de mama é uma doença que pode ser curada, né? A proporção de cura está relacionada ao quão precoce o diagnóstico é feito, mas na nossa realidade, a gente sabe que 50% das usuárias do sistema de saúde, do SUS, já chegam ao médico com a doença avançada. E nessas circunstâncias, requer tratamento. O tratamento visa aumentar a sobrevida dessas pacientes, melhorar os sintomas relacionados à doença e melhorar a qualidade de vida. Então, apesar de ser uma doença avançada e que é uma realidade muito concreta no nosso meio, é uma doença que tem tratamento. Agora, é necessário incentivar ainda mais a importância da mamografia, já que 15% das nossas mulheres entre 40 e 69 anos nunca fizeram esse exame? Sim, a mamografia é uma arma importantíssima no diagnóstico. Na realidade, a prevenção do câncer de mama, ela passa pelos cuidados que se tem que ter com os hábitos de vida, que são fatores predisponentes, a realização de exames clínicos por médicos preparados e a mamografia, que deve ser feita de uma forma geral a partir dos 40 anos, ou em mulheres que têm fatores de risco, que as tornam mais vulneráveis a ter a doença, e uma idade mais precoce. Mas a mamografia é uma arma fundamental no diagnóstico. André, a novidade é que já existem terapias personalizadas para alguns tipos de câncer, inclusive para o câncer de mama metastático. Em que casos é possível prolongar a vida desses pacientes? Então, câncer de mama, na realidade, é um grupo heterogêneo de doenças com o mesmo nome, né? E essa doença, ela tem características que fazem com que ela seja diferente caso a caso. Então, hoje nós temos, com o conhecimento da biologia desses tumores, alguns elementos, alguns marcadores, alguns defeitos celulares que já permitem que algumas drogas atuem exatamente naquele alvo, é o que se chama de drogas-alvo. Então, esses tratamentos personalizados nada mais são do que tratamentos
direcionados a situações específicas daqueles tumores que fazem com que hoje agregue-se a quimioterapia convencional e seguramente isso, assim, consequentemente, melhora a sobrevida desses pacientes. Então, nós temos hoje algumas drogas que não são quimioterapias convencionais, que são anticorpos ou mesmo anticorpos coligados a quimioterapias, que quando administrados nessa situação da doença metastática, eles conseguem prorrogar a sobrevida que antes nós tínhamos sobrevidas medianas de até 24 meses, hoje a gente consegue ter 5 anos de sobrevida mediana em pacientes que podem utilizar essas ferramentas, essas novas drogas. Agora, qual é o perfil do paciente que geralmente apresenta esse tipo de câncer? Eu posso dizer que é um paciente mais idoso, mais velho? Não. Hoje em dia, cada vez mais a doença se manifesta em uma idade mais jovem, né? A gente sabe que a doença está relacionada a múltiplos fatores, né? Um deles é o estilo de vida, o sedentarismo, a obesidade, a exposição hormonal, seja ela a exposição endógena do próprio corpo, como a exposição exógena, aquela que vem de reposição, de terapia de reposição hormonal. Então, assim, não existe um público específico. Em relação à possibilidade de se usar essas novas ferramentas, essas novas drogas, isso se dirige a tumores que expressam algumas proteínas, superexpressam algumas proteínas, e isso acontece em 20 a 25% dos tumores, e baseado nessa superexpressão, nesse defeito desse gene, nós usamos medicações que são apropriadas para atacar aquele alvo. Isso a gente detecta através de exames, de um exame que chama exame imunohistoquímico. Então, através desse exame complementar ao exame da patologia, a gente consegue detectar esses fatores e, através dessa detecção, direcionar o tratamento com base nesses elementos. Agora, apesar de tantos avanços, né, dessas terapias específicas para esse tipo de câncer, o acesso a essas novas terapias, infelizmente, ainda é limitado. Na rede pública, quero até entender como é que acontece isso na rede pública, se essas mulheres e homens com câncer de mama metastático têm acesso a isso. E como é que é possível, Andréa, democratizar ainda mais esses tratamentos? Inclusive, no site da campanha pormaistempo.com.br existe uma petição, não é isso? Exato. Então, assim, esses avanços na medicina como um todo, na oncologia não é diferente, obviamente, eles acontecem com um custo. O custo dessas terapias, ele é muito alto, né? Obviamente que a gente não tem como mensurar o custo de uma vida, a vida não tem preço. Então, hoje, a rede pública, direcionado à questão do câncer de mama metastático, que é o que nós estamos falando aqui, nós ainda não temos isso regulamentado para utilizar. Nós temos o conhecimento, isso já é a conduta adotada no mundo, mas com relação à rede pública, esses pacientes não têm o acesso regulamentado, diferente do que acontece com a quimioterapia convencional. Então, o acesso desses pacientes é muito difícil. Normalmente se faz isso via judicialização, que é um caminho longo. E muitas vezes nesse caminho você não consegue que o paciente utilize, porque nesse caminho longo ele acaba progredindo a sua doença e até morrendo pela doença sem conseguir a medicação. Então é um processo muito difícil. Os pacientes utilizam dessas medicações, mas não têm o acesso fácil. Essa campanha, Por Mais Tempo, é uma campanha que visa justamente isso, mobilizar a sociedade em conhecer o que é o câncer de mama metastático, mostrar para a sociedade que existem tratamentos eficazes que prolongam a vida dessas mulheres e homens com câncer de mama metastático. E existe uma petição que vocês podem acessar, que é possível acessar através do site, o www.pormaistempo.com.br. Você acessa esse site e nesse site existe um link para assinar uma petição que vai ser endereçada ao Ministério da Saúde e que visa tentar incluir essas medicações, essas novas terapias, não só para o câncer de mama, mas para outros, esse especificamente é para a mama, no rol dos procedimentos regulamentados para que a gente possa, selecionando esses pacientes, esse termo personalizando o tratamento, você faz o tratamento direcionado para casos específicos, a gente possa dar a possibilidade que essas doentes precisam para ter uma vida mais longa e acompanhar
formatura de um filho, o nascimento de um neto, uma coisa tão preciosa na vida da gente que muitas vezes a gente é privado por não ter acesso a essas modalidades de tratamento. Doutora Andréa Albuquerque, muito obrigada por sua presença aqui no Pauta Especial de hoje. Eu que agradeço. E o programa Pauta Especial fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 11h30 da manhã, com reprise às 7 horas da noite. Até lá!